Essa paciente desconhecida já está no hospital há 5 anos, mas ainda não houve melhora em sua condição. Durante todo esse tempo, a jovem mulher esteve em um estado de coma traumático. A equipe médica cuidando dela estava mais interessada em descobrir seu primeiro e último nome entre eles. A equipe começou a chamá-la de Rebecca. Os funcionários do hospital não tinham certeza de por que esse era o nome que escolheram. O tempo passou e ninguém a visitou ou perguntou sobre a paciente inconsciente. Ao ter dado entrada no hospital, Rebecca não tinha nenhum documento de identificação. A jovem mulher foi encontrada na fronteira de 2 estados, Iowa e Nebraska. Como resultado, houve muitos problemas de jurisdição em seu caso. Rebecca foi encontrada próxima aos trilhos de trem, o que sugeriu que ela era passageira de um dos trens que passavam. Infelizmente, apesar de todos os esforços, revelou-se impossível descobrir a identidade da jovem mulher. Apenas uma pessoa se importava verdadeiramente com o destino da paciente: Isabelle Mitchell, que trabalhou como enfermeira por cerca de 5 anos. Por coincidência, o primeiro dia de trabalho de Isabelle foi o dia em que Rebecca deu entrada na emergência do hospital. No primeiro dia, uma jovem mulher foi levada para a unidade de terapia intensiva com um grave ferimento na cabeça, o que provavelmente causou o coma. Isabelle entrava no quarto de Rebecca todos os dias. Involuntariamente, ela se apegou à jovem paciente e até a considerava uma espécie de amiga. Sempre que a enfermeira tinha um momento livre, ela vinha visitar sua paciente favorita e conversar com ela, mesmo que Rebecca não pudesse responder. Isabelle lia livros e jornais para Rebecca, resumia as últimas notícias e até recitava poesias. É claro que os colegas de Isabelle viam suas ações com um misto de admiração e questionamento. Uma boa dose de ceticismo. Eles não acreditavam que sua técnica pudesse trazer resultados, mas Isabelle continuou a acreditar, não importando o quê. Ela acreditava que um dia Rebecca sairia de seu estado limite, mas o tempo passou e não houve melhora no bem-estar de Rebecca. Além disso, os líderes do hospital enfrentaram um problema. Precisavam de muitos recursos para resolver a situação. O departamento responsável por manter Rebecca viva precisava de financiamento adicional. Em certo momento, o médico-chefe enfrentou um dilema: desconectar Rebecca dos aparelhos de suporte à vida ou prolongar sua vida por mais algum tempo. Quando Isabelle descobriu isso, foi a primeira a se voluntariar para ajudar a jovem mulher desafortunada. Ela estava disposta a transferir seu salário para a conta do hospital. Francamente, muitos dos funcionários do hospital acharam que Isabelle estava enlouquecendo. Por que você se importa tanto com essa mulher? É bem possível que ela nunca acorde, disseram as enfermeiras mais experientes, balançando a cabeça desaprovadoramente. No entanto, Isabelle sentia fortemente que não podia deixar Rebecca em apuros. Claro, Isabelle tinha plena consciência de que na realidade não conhecia a jovem mulher e que seu nome talvez nem fosse Rebecca. No entanto, esse conhecimento não diminuía o apego que ela sentia por ela. Como esperado, os problemas de Isabelle não terminaram aí. Seu salário relativamente baixo não era suficiente para fornecer a Rebecca tudo o que ela precisava. Organizações voluntárias conseguiam contribuir com o cuidado de Rebecca, mas, no geral, o problema estava apenas parcialmente resolvido. Tentando encontrar uma saída da situação difícil, Isabelle decidiu recorrer à mídia e às redes sociais. Depois de tirar uma fotografia, Isabelle postou a foto de Rebecca em diferentes plataformas. Inicialmente, ninguém acreditou na empreitada de Isabelle, mas uma semana depois, uma jovem de cerca de 30 anos chegou ao hospital e disse que queria ver Rebecca. Os colegas de Isabelle voltaram atrás em suas palavras, pois ficou claro que a paciente em coma não era Rebecca. Seu verdadeiro nome era Andressa Summers, e no momento do acidente ela tinha 25 anos. A visitante chamava-se Erica Parker e afirmou com absoluta certeza que conhecia a paciente. Isabelle perguntou com cautela: "Você é irmã dela?" "Não, seria mais preciso dizer que sou conhecida dela", respondeu Erica. Naquele momento, Isabelle percebeu que a visitante estava escondendo algo. Isso ficou evidente pelo tremor em suas mãos e pelo olhar inquieto que se movia de um lado para o outro, incapaz de se concentrar em algo. Sentada em frente a Andressa, Erica cobriu o rosto com as mãos e chorou suavemente.
Naquele momento, Isabelle sentiu-se desconfortável por se tornar uma testemunha involuntária de uma cena tão privada. Se dependesse dela, ela abriria mão de tudo para que Rebecca, também conhecida como Andressa, finalmente pudesse acordar. No entanto, naquele momento, o que mais interessava a Isabelle era ouvir a história de Andressa. Como ela havia parado perto dos trilhos do trem e onde estavam seus parentes. Ao perguntar a Erica, a jovem enfermeira não esperava receber uma resposta honesta. Mas quando a visitante suspirou tristemente e começou a contar sua história, Isabelle mudou de ideia sobre Erica. Descobriu-se que Andressa Summers era órfã. Sua mãe morrera 10 anos antes e ela nunca conheceu seu pai. No ponto crucial de sua vida, Andressa conheceu um homem chamado Robert Donahue, que a encantou com sua corte e presentes caros. Claro, Andressa não tinha ideia de que Robert era um especialista em enganar mulheres e um habilidoso vigarista. Poucas pessoas sabiam que Robert fingiria viver com várias mulheres ao mesmo tempo e as enganaria com bastante sucesso. Ele pediria a uma mulher que o ajudasse a financiar um projeto de negócios e a outra que financiasse o tratamento médico de seu pai, mesmo que ele nunca tivesse sequer tido um pai. Não se sabe há quanto tempo Robert começou a enganar mulheres, mas Andressa Summers foi a primeira a descobrir suas artimanhas. O que é mais interessante é que, por alguma razão inexplicável, foi Andressa que Robert decidiu casar legalmente. Provavelmente, quando seus esquemas foram descobertos, ele decidiu se livrar da testemunha da maneira mais desumana possível. Foi quando Andressa foi encontrada perto dos trilhos do trem, respondeu Erica à pergunta lógica de Isabelle. Você sabe de tudo isso? Perguntou Isabelle surpresa. A resposta corajosa de Erica a deixou chocada. Ela não esperava ouvir algo assim. A princípio, ela pensou que tudo o que tinha acabado de ouvir era algum tipo de piada elaborada. Mas quando viu os olhos de Erica, percebeu que era a mais pura verdade. Veja bem, na época eu não sabia que Robert tinha uma esposa. E é claro que eu não sabia nada sobre seu estilo de vida desonesto. Além disso, pouco antes de me separar de Robert, eu tentei alertar Andressa sobre o quão perigoso ele era, mas ela não me ouviu. Provavelmente ela já sabia sobre mim, e o Robert, e não pôde me perdoar. Logo depois eu rompi todas as relações com esse canalha e nunca mais o vi. Anos depois, reconheci a esposa de Robert em uma foto que vi online, respondeu Erica. Isabelle começou a chorar ao entender o absurdo da situação em que essa jovem mulher desafortunada se encontrava. Acho que precisamos ir à polícia, disse a enfermeira timidamente. Sim, claro, você está certa, murmurou Erica e tocou cuidadosamente a mão de Andressa. Agora que o mistério da paciente desconhecida estava resolvido, a administração do hospital imediatamente relatou o que sabiam à polícia. Quando Robert foi detido e levado sob custódia, ele confessou quase imediatamente. Naquela época, o vigarista estava em um relacionamento com várias mulheres que ele vinha enganando com sucesso há muito tempo. Quando perguntado sobre o que ele fez com Andressa, o canalha respondeu: Pensei que poderia manter tudo em segredo, mas minha esposa acabou sendo muito esperta. Foi então que comecei a me arrepender da decisão de me casar com ela. Então, sob o pretexto de uma viagem divertida, sugeri que pegássemos o trem. Quando o trem estava em plena velocidade, escolhi um momento conveniente para levá-la até o vestíbulo e a empurrei do trem. Pensei que o corpo ficaria mutilado e irreconhecível e nunca seria encontrado. Essa história horrenda até mesmo chocou o policial experiente. Dessa forma, graças a uma das muitas vítimas de Robert, o mistério da paciente desconhecida em coma foi resolvido. Claro, se Erica Parker tivesse permanecido em silêncio, ele teria sido capaz de agir impunemente por mais alguns meses ou até anos. Após esse incidente, Isabelle passou a olhar para Erica de maneira completamente diferente. Ela entendeu que Erica era uma vítima e que nada do que havia acontecido com Andressa era culpa dela. Assim como dezenas de outras mulheres enganadas, Erica caiu na armadilha sórdida de um vigarista que não respeitava nada. Na época que se separou de Robert, Erica não tinha ideia que ele estava planejando matar sua esposa. É difícil dizer o que leva alguém a querer tirar a vida de outra pessoa. Muito provavelmente, Robert estava impulsionado pelo instinto de encobrir seus rastros, como um animal selvagem. Um mês se passou desde a prisão de Robert,
durante o qual Erika visitou Andressa quase todos os dias. Para aqueles que não conheciam a história completa, parecia que as duas mulheres eram irmãs compartilhando momentos significativos em meio a uma situação muito difícil. Enquanto olhava para o corpo inerte de Andressa, Erika orava para que ela acordasse o mais rápido possível, mas o tempo passava e a condição de Andressa permanecia a mesma. Em algum momento, a administração do hospital trouxe novamente à tona a questão de desconectar Andressa dos aparelhos de suporte à vida. Mas dessa vez não foi apenas Isabelle, mas também Erika, que defendeu sua causa. Erika prometeu pagar todos os custos associados ao cuidado de Andressa. Apenas uma semana depois dessa conversa, um milagre aconteceu. Imagine só como Isabelle ficou radiante quando testemunhou o que ela acreditava ser um verdadeiro milagre. Francamente, ninguém acreditava que Andressa fosse acordar algum dia. Nesse ponto, Robert estava atrás das grades em uma prisão do condado e não poderia mais prejudicá-la. Quando Andressa abriu os olhos, a primeira pessoa que viu ao lado dela foi Erika. "Como você veio parar aqui? E o que aconteceu comigo?" murmurou Andressa. Erika estava constrangida e mexia nas mãos enquanto tentava explicar tudo o que havia acontecido. Tentando explicar tudo de maneira compreensível, Erika mostrou a Andressa uma foto de Robert com outra mulher bonita que havia se tornado sua vítima. "Por que você está me mostrando isso? Afinal, você escolheu se tornar amante dele, mesmo sabendo que ele era casado", sussurrou Andressa. Felizmente, Isabelle chegou naquele momento e juntou-se à conversa, explicando que, se não fosse por Erika, Andressa talvez nunca tivesse saído do coma. Andressa compreendeu completamente a situação. Pouco depois, quando ela se acalmou e se acostumou com sua nova realidade, de acordo com Andressa, durante todo o período em que esteve em coma, ela teve sonhos maravilhosos nos quais uma voz agradável de mulher lia livros e contava histórias. "Isso era eu", disse Isabelle, modestamente baixando os olhos. Tendo conhecido o papel de Erika na história, Andressa entendeu que não era culpada, e as duas mulheres se tornaram amigas. Na verdade, ambas foram vítimas de um vigarista que se aproveitou delas e que só se importava em enriquecer à custa dos outros. Posteriormente, Andressa, Isabelle e Erika se tornaram boas amigas, que frequentemente se encontravam para passar tempo juntas. Embora Andressa e Isabelle não estejam atualmente interessadas em namorar, Isabelle tem namorado um homem maravilhoso há algum tempo e ele pretende fazer um pedido de casamento. Suas duas amigas, a jovem enfermeira sabe que precisa manter a cabeça fria e a mente lúcida em todas as situações, o que diminuiria as chances de ela ser enganada da mesma forma que Andressa e Erika foram. Por favor, se você chegou até aqui, peço gentilmente que se inscreva no canal. Não custa nada, mas me ajudaria muito e me incentivaria a criar mais histórias interessantes como essa para vocês.